Olá, boa noite e a paz a todos. Vamos ler um versículo na Palavra de Deus. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 6 e o versículo de número 24. Assim está escrito: Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui está uma palavra de Jesus por ocasião do sermão chamado da montanha, quando Jesus deu vários ensinamentos que compõem os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Depois, quase ao final da vida terrena, ele fez também o sermão profético, no capítulo 24. Muito bem, aqui o Senhor Jesus está falando sobre as pessoas preocuparem-se de maneira excessiva diante das necessidades que se apresentam. E o Senhor Jesus começa esta parte do texto falando sobre os dois senhores, que as pessoas estão preocupadas em terem recursos próprios para se garantirem a vivência aqui na terra. E para isso, muitas das vezes, elas não são centradas numa única coisa, mas estão sempre diversificando. Ora está numa condição, ora está em outra, e por isso o Senhor Jesus disse aqui uma palavra que é muito necessária para ter um direcionamento correto, seguro. Ele começa dizendo que ninguém pode servir a dois senhores. É praticamente impossível que isto seja realizado. Por quê? Porque nós dependemos de tempo e espaço. E como ser humano, com o corpo físico que Deus nos deu, nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, dada a essa condição de que nós só podemos ocupar o tempo e o espaço, um de cada vez, também nós não podemos servir a dois senhores. Seria como ficar dividido. Então, isto é uma coisa que realmente não agrada ao Senhor, não satisfaz a quem se divide e a pessoa fica comprometida. Por quê? Porque Deus não aceita que a pessoa não o sirva com a totalidade da sua vida. Até para amar a Deus, diz, com todo o pensamento, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a tua alma. Então é preciso dizer que há intensidade e prioridade. Quer dizer, entregar tudo a Deus. E quando Jesus diz isso, que ninguém pode servir a dois senhores, ele explicou a razão. Porque à medida em que está servindo a um, está desagradando a outro. À medida que está servindo ao outro, estará desagradando a este para o qual primeiro serviu. Então nunca vai haver um contentamento. Sempre vai haver problemas, dificuldades, porque é realmente uma condição impossível de se cumprir. Não tem como fazer isto. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele não tinha como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, ele utilizou bem o tempo e o espaço que lhe foi dado
durante o seu ministério para realizar as obras de Deus o Pai. E, portanto, Jesus maximizou as oportunidades, aproveitou bem todas elas. Por isso que o resultado que nós temos registro na palavra de Deus sobre a obra de Jesus é uma obra esplêndida, produtiva, com resultados, olha, grandiosos e permanentes. Mas aqui ele está ensinando o seguinte, a questão de servir a dois senhores. Ele diz então, não podereis servir, ninguém pode servir a dois senhores, porque eu há de odiar um e amar o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, o primeiro, o Senhor, nós já encontramos aqui, que é Deus, que deve ser servido, amado, honrado, adorado. O outro que Jesus falou aqui é Mamon. Mamon está ligado a riquezas, a finanças, a valores, a bens da terra. E às vezes as pessoas querem servir a esses dois senhores, tanto a Deus quanto a Mamon. Então fica uma vida de aparência, porque nem a um nem a outro pode agradar. O povo de Deus do Antigo Testamento viveu uma época assim. Eles foram orientados e ensinados por Deus através dos seus servos, dos profetas, dos reis, dos juízes que Deus deu, dos sacerdotes, a maneira como eles deveriam viver para poder, então, agradar a Deus. E que eles não lançassem mão de deuses estranhos, ou que viesse a praticar o costume das gentes, das nações pelas quais eles estavam atravessando. Mas eles tinham um comprometimento de fidelidade e temor diante de Deus. Então, eles estavam sendo orientados para servir ao único Deus verdadeiro e unicamente a Ele e a mais ninguém. Mas passado um tempo, o que foi que aconteceu? Eles deixaram-se levar pela terra, pelo povo, pelas belezas que a terra mostrava, por tantos atrativos que começaram a chamar a atenção deles e sem que percebessem, logo aquilo entrou no coração e eles ficaram então presos àquela situação e passaram então a servir a idolatria e a adotar para si deuses estranhos, que não são deuses, são simplesmente suposições que as pessoas fazem com a mente humana e através do pau, da pedra e tantas outras coisas, ouro, os metais, eles fazem e criam deuses e as pessoas passam a adorá-lo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida da pessoa é um Deus que a pessoa está adorando. Quando ele fala de Mamon, Mamon está falando de riquezas, de posse, de bens, de recursos, de finanças. E há pessoas que, em razão de estar correndo atrás destas coisas, desprezam o Deus verdadeiro. E depois, como eu vinha dizendo, a semelhança do povo de Israel, eles ainda iam no templo, nas festividades. Eles se apresentavam. Ao olhar assim à primeira vista, não tinha diferença. Era um verdadeiro israelita, um adorador do Senhor Deus. Mas Deus, através do profeta Isaías, disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim. E Deus disse então, quando eles fossem e oferecessem sacrifício, o Senhor Deus disse que não requeriu aquilo deles. E aqueles sacrifícios que eles estavam oferecendo estava cheirando mal
diante das narinas do Senhor. Por quê? Porque eles estavam vivendo de uma aparência. Não era a Deus a quem eles estavam servindo. Mas no momento dos ajuntamentos e das festividades, eles se apresentavam lá como se fossem um dos adoradores do Senhor. Mas a Deus ninguém engana. O Senhor conhece por dentro e por fora. Ele sabe como é a conduta de cada um diante da sua presença. E, portanto, então, foram rejeitados pelo Senhor, atravessaram muitos sofrimentos, porque eles estavam vivendo de uma maneira que não era agradável diante do Senhor. Então, o coração deles estava longe, estava ausente. Ali só havia mesmo uma aparência de alguém que dizia ser do Senhor, mas que na verdade não era. Então, os dias que nós vivemos são dias frenéticos, dias fervendo, e estas coisas acontecem na maioria das vezes. As pessoas não se entregam totalmente para servir unicamente a Deus, mas eles querem servir a Deus e mais isso, servir a Deus e mais aquilo, servir a Deus e mais aquilo outro. E aí fica fatiando a vida, um pouco para cada coisa, um pouco para Deus, um pouco para Mamon, um pouco para aquilo, um pouco para aquilo outro. E o certo é que em tudo o que fizer não está agradando a nenhum daqueles que se mostram como senhores detentores de amor, de honra e de fidelidade. Nem ao próprio Deus verdadeiro eles estão honrando, porque estão dividindo-se entre aquilo que eles estão numa corrida frenética, desenfreada, para conseguir algo. Então nós encontramos aqui o Senhor Jesus dizendo o seguinte, que eles não deveriam andar cuidadosos com relação à vida. Quando a pessoa fica nesta correria, neste envolvimento, significa que ela decidiu não crer no cuidado de Deus. E, portanto, ela precisa prover para si e para a sua família. Daí a razão de correr atrás da prata, atrás do ouro, e em dados momentos corre-se para dizer-se que é um adorador do Senhor. Então, veja como é que as coisas vão acontecendo. Parece até inofensivo, mas isto vai desviando o coração da pessoa, que ela vai então tomando caminhos duvidosos. Era a situação do povo de Israel na época de Elias. Lembra a pergunta que Elias fez àquele povo? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. E se Baal, serviu. Mas não fique nessa coisa, cada tempo servindo a um, cada tempo dizendo que está se dedicando a um e a outro não. E o certo é que não agrada nem a este, nem àquele, e a própria vida está em um desvio perigoso, porque a pessoa não está convicta, não está centrada na fidelidade, nem a este, nem àquele. Então, está correndo um sério perigo. Era assim que acontecia na época de Elias, assim aconteceu também na época de Josué. Por isso, Josué chamou o povo e disse, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses dos amorreus, ou deuses que os vossos pais serviam. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas vocês têm que escolher hoje. Não pode deixar para depois. Por que tinha que fazer essa escolha? Porque o povo estava enveredando-se por um outro caminho, que certamente iria afastá-los da comunhão com o Senhor nosso Deus. E, portanto, eles foram avisados. Deus nunca deixou-os sem aviso, sem adverti-los, sem mostrar o real perigo que eles estavam enfrentando.
Mas mesmo com todo o aviso, com todo o cuidado de Deus demonstrado para com eles, em preservá-los e livrá-los, mesmo assim, eles ainda fecharam os ouvidos e o coração para Deus e seguiram por aquele caminho. E, portanto, foram reprovados diante de Deus. Então está aqui, ninguém pode servir a dois senhores. Então a pessoa tem que decidir a quem vai servir. Se é servir a Deus, tem que desapegar de tudo mais que não combine com as coisas de Deus. Se antes servia a Baal, ou ao Deus da terra, ou a quem quer que seja, uma vez que decidiu-se pelo Deus vivo e verdadeiro, é preciso haver um arrependimento verdadeiro e um abandono destas práticas para que possa, então, dedicar-se a servir exclusivamente ao Senhor. É como fizeram os irmãos lá de Tessalônica. Diz aqui, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Quer dizer, eles se converteram. Eles desprezaram, abandonaram aquela prática anterior de servir a ídolos, a idolatria. Estavam decididos agora a servir unicamente a Deus. Então foi o que Jesus ensinou. Ninguém pode servir a dois senhores. E falou aqui que eles não precisavam andar cuidadosos quanto à vida. Sempre as pessoas são tomadas de preocupação diante de situações que elas estão totalmente no comando de Deus. Não está no comando das pessoas. Mas elas mesmo assim, querendo controlar todas as situações, elas se deixam levar pelos cuidados com relação à vida, pelo que comer, pelo que beber, ou pelo o corpo quanto ao vestido. E Jesus disse, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? E ele vai mostrar, quer dizer, ele deixou registrado para aquelas pessoas daquela época e hoje para nós, para observar as aves dos céus, que elas não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiro. Mas, todavia, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Jesus começou mostrando as aves dos céus. Elas vivem aí na plena liberdade. Você não vê elas aqui entesourando-se, ou semeando, cegando, ou ajuntando alimento em algum lugar, em um celeiro. E, no entanto, elas têm o cuidado diário de Deus. Até nestas pequenas coisas, o cuidado de Deus é suficiente para demonstrar a nós e dar-nos a lição de que em Deus nós não precisamos nos preocupar com as coisas corriqueiras da vida, porque elas estão no controle de Deus. Deus sabe como agir e quando agir. A nós compete dedicar-nos unicamente para Ele e procurar servi-lo sempre com gratidão, com alegria, porque o cuidado de Deus é algo que nos manterá com a esperança, a expectativa e a certeza de que nós jamais seremos abandonados pelo Senhor. Ele não desampara os seus servos. Ele está junto, ele está presente para socorrer e ajudar. Então, é inútil querer servir a Deus e servir a Mamon ao mesmo tempo. São senhores totalmente opostos entre si.
e que os objetivos vão realmente prender o coração e ele vai pender ou para Cristo, ou para Deus, ou para Mamon. Não tem como servir aos dois ao mesmo tempo. Depois ele fala aqui sobre o vestido. Por que que eles estavam andando solícito? E o Senhor disse para observarem o lírio dos campos, como eles crescem, eles não trabalham, eles não fiam, e Salomão, o homem mais sábio da terra e também rico, nem ele mesmo, em toda a sua glória, vestiu-se de maneira semelhante aos lírios do campo. Veja a beleza dos lírios. Quem é que faz isso? É Deus. É o cuidado de Deus. Pode ninguém estar cuidando, mas Deus está cuidando. E aqui no versículo 30, ele fala sobre a erva do campo. Ela existe hoje, amanhã ela é lançada no forno. Quer dizer, a veste. Assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, o cuidado com a comida, com a bebida e com a vestimenta, todas estas coisas, Deus sabe plenamente que são as nossas necessidades. Mas muitas das vezes nós queremos nos focar nesses 3 pontos, abrindo mão do contato, da comunhão com Deus, para suprir a comida, a bebida e o vestido. E achamos que isso depende unicamente do nosso trabalho, do nosso esforço, quando isto não é verdade. Se Deus não estiver presente, nada vai acontecer. Se Ele não nos permitir a saúde, como vamos trabalhar? Não tem como. Mas aqui ele está dizendo, não andeis inquietos. Então veja, ansioso, inquieto e solícito. 3 situações difíceis que vão despertar na vida das pessoas o quê? Dúvidas. Como que Deus não é suficiente para cuidar de todos. Mas nós observamos, à luz da Bíblia, de que os justos de nada têm falta. Por que que eles não têm falta de nada? Porque Deus cuida deles. Ora, se Deus cuida do justo, para que ele não tenha falta de nada, ele pode cuidar de cada um de nós também. Ele cuida das aves, dos passarinhos, das ervas do campo. Será que ele não pode cuidar de nós? Cuida. Ele cuidou de Adão. Quando Adão quis fazer uma vestimenta de folhas de figueira, o Senhor Deus foi lá e achou que aquilo não era conveniente. Deus então os vestiu com peles de animais. E até hoje, este cuidado de Deus continua firme na nossa vida. Então ele continua dizendo, para não estar inquieto, porque essas coisas os gentios procuram, e o Pai Celestial sabe da nossa necessidade. Ele sabe que nós precisamos destas coisas. Mas o ponto central aqui é, as pessoas às vezes se dedicarem mais a Mamon, desprezam a Deus e se lançam para servir unicamente a Mamon. Não comem, não bebem, não dormem, é só correndo atrás de riqueza, só correndo atrás de algo que no pensamento deles será suficiente para protegê-los e mantê-los, porque o medo de um futuro incerto traz essas preocupações na vida das pessoas e elas ficam então presas a esse tipo de coisas e começam a correr de todos os lados, aqui, ali, acolá, e neste meio termo é onde acontece esse vazio do coração,
Porque um coração dividido não agrada a Deus, não tem recompensa, não beneficia ninguém. É como a pessoa, um ficar a um lado, outro ficar ao outro, e o que ele precisa estar no meio, mas nenhum deles tem condução para chegar até lá. Então o que fica? O recurso está ali, mas eles não estão usando. Por quê? Porque eles estão servindo a dois lados. Não se sabe qual lado é o certo. Mas o que Jesus disse aqui, que é para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que todas estas coisas que estão registradas aqui, o comer, o beber e o vestir, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, à medida em que nós mantivermos a confiança em Deus, a entrega totalmente a Ele e somente a Ele, então nós vamos experimentar este cuidado de Deus para com a nossa vida. E não vai ter dúvida, não vai ter suspense, não vai ter insegurança, porque a convicção estará estabelecida no coração. Mas observe aqui, ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode, a um tempo, servir a Deus num templo, numa casa, numa catedral, seja lá onde for, e ao tempo seguinte você está servindo a Mamon. Você está invalidando o que Deus promete para o seu povo, quando vive numa vida duvidosa. Não sabe se serve a Deus, se serve ao mundo. Não sabe se serve a Deus ou se serve às riquezas, se serve a Deus ou se serve às pessoas. Então, é uma coisa que precisa ter muito cuidado. Então, a palavra de Jesus, ela é muito franca, ela é muito segura. Ninguém. Quando Jesus diz ninguém, é ninguém. Não existe essa possibilidade de servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não existe. Nunca existiu e jamais existirá. Mesmo em função daquilo que eu disse a princípio. Nós, para vivermos aqui, nós dependemos do tempo e do espaço. Para servir e adorar a Deus, nós servimos a Ele no tempo e no espaço. Então, o tempo e o espaço que nós estamos usando para servir e adorar a Deus, não tem como usar esse mesmo tempo para servir a Mamon, para servir as riquezas. Porque nós dependemos da ajuda do Senhor, mas como nós somos limitados e finitos, nós só conseguimos servir e ainda muito mal ao Senhor. Ou então a Mamon. Os dois ao mesmo tempo, jamais se conseguirá fazer isto. Então é por isso que as coisas devem ser bem orientadas, bem disciplinadas, a coisa bem ordeira, para não ter esta dificuldade. Há pessoas, às vezes, que se acumulam de coisas e quando chega dado momento, há um confronto, porque as duas partes aonde está se servindo está exigindo para aquele exato momento uma resposta, uma solução, um trabalho. E a pessoa não tem condição de fazer, porque ela fará ou para um ou para o outro. Para os dois ao mesmo tempo, não dá para fazer, porque são diferentes as propostas de um para o outro. Então, nós encontramos aqui esta coisa interessante. Aqui fala servir a Deus e as riquezas, mas a partir daí existem tantas coisas que a gente pode comparar com esta expressão de Jesus, que os nossos dias nós observamos estas coisas. A pessoa, de momento, está servindo a Deus, está adorando, está glorificando, está falando. No outro momento, ele está servindo a Mamon. Ele é escravo das riquezas, ele é escravo dos recursos, das finanças, é escravo das pessoas. Por quê? Porque está procurando servir a dois senhores. Nunca vai dar certo.
Nunca vai agradar a ambos igualmente. Mas sempre vai ficar a reclamação de um contra o outro. Por quê? Porque a própria pessoa não se definiu. Então, quando se define, coloque-se um ponto final, aquilo que não vai dar seguimento, e segue por aquele caminho escolhido, que sendo o melhor, para servir a Deus, glorificá-lo e viver de tal forma que a confiança esteja em Deus e saber que se Deus cuida das aves dos céus, se Deus cuida do lírio, se Deus cuida de tudo que foi criado, será que Ele não cuidaria também de nós? O profeta Elias, Deus o cuidou no ribeiro de Querite, bebendo a água dali, do ribeiro de Querite. E todos os dias o corvo vinha e trazia carne para ele. Olha o instrumento que Deus usou. Mas era Deus cuidando de Elias. Passado outro tempo, quando o ribeiro se secou, Deus mandou ele ir para a viúva, lá numa outra cidade, e ela estava sem nenhum recurso, mas ele lá chegou. E usado por Deus, conversou com aquela mulher, ela entendeu, creu naquela palavra, e a partir dali Deus lhe abriu as portas e eles foram cuidados. Um profeta sendo cuidado por uma viúva. Quando se olha assim, ele foi explorar a viúva? Não. Ele foi por uma direção de Deus. Foi Deus que mandou ele ir. E ele foi. E quando ele chega lá, depois de conversar, identificarem-se, passaram a habitar ali juntos, ela, o filho e o profeta Elias. E eles foram cuidados por Deus, porque não tinha nada, o pouco que tinha só dava para aquele momento, era comer e morrer. Mas veja como foi que Deus trabalhou. Enquanto eles estavam descansados em Deus, sabendo que era algo difícil, que eles não podiam colocar as mãos, senão unicamente confiar em Deus, e Deus demonstrou que Ele sabe cuidar do seu povo. Então Ele cuidou de tantos. Se formos olhar a palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, nós vamos encontrar em várias partes o cuidado de Deus. Então não tem como duvidar deste cuidado de Deus e correr atrás de outro senhor, ou das riquezas, como claramente está dito aqui. Então é preciso reafirmar o comprometimento com o Senhor e unicamente servir a Ele, sem misturar as coisas, sem deixar-se corromper ou contaminar, mas mantendo a fidelidade diante do Senhor. Então ele disse, ninguém pode servir a dois senhores. Então nós precisamos definir hoje e decidir a quem estamos servindo. Estamos servindo unicamente a Deus, confiando nele, esperando na sua misericórdia, ou estamos servindo ao mundo, sem preocupar-se com as coisas de Deus? A quem estamos servindo? Dizer que é possível servir a ambos ao mesmo tempo, não é possível. É uma barreira muito forte, muito grande. Mas quando olhamos aqui, esta palavra de Jesus, ela traz em nós priorizar as coisas. Então nós temos que dar prioridade na nossa vida para Deus. Deus é o Senhor, é o centro de tudo, é o nosso Criador. É Ele que conhece o nosso coração. Então nós temos que nos devotar para servirmos unicamente a Deus e abrir mão de Mamon, ou das riquezas. Esta corrida, que aquilo para nós se tornará um Deus. E passaremos a adorar
as riquezas, os bens, as posses, as finanças, seja lá o que for. Mas nós não fomos escolhidos por Deus para viver nesta condição, mas para alcançarmos de Deus a graça, a vitória e o livramento para seguir adiante. Então aqui está esta reflexão. Ninguém pode servir a dois senhores. Pense por um momento. A quem você está agradando? Você está agradando a Deus ou a Mamon? Ou você está procurando agradar os dois ao mesmo tempo? Já te aviso de antemão, você não conseguirá fazer isto. É impossível. Mas, se nós nos deixarmos sermos conduzidos pelo cuidado de Deus, à luz dos exemplos que Ele cuidou do povo de Israel, na época de Elias, o povo de Josué, e o cuidado de Deus lá com o povo de Israel no deserto e com o profeta Elias, primeiro no ribeiro de Queribe e depois lá junto àquela viúva. O Senhor sempre cuidando. Ele continua o mesmo. Ele não mudou. Então, qual deve ser a nossa definição? Escolher servir unicamente a Deus e deixar Mamon com as suas riquezas para lá. O que tiver de necessidade na nossa vida, Deus suprirá a cada um de nós. Não foi isto que Paulo escreveu aos Filipenses 4,19? E o meu Deus, segundo a sua misericórdia, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, se temos um Deus que cuida de nós, então nós precisamos estar decididos aonde será o foco, o ponto central da nossa adoração. Ela deve estar voltada unicamente para Deus e somente a Ele, que é digno de adoração. Em fazendo assim, temos assegurado para a nossa vida a bênção de Deus e o seu cuidado para o dia a dia. Mas lembre-se, ninguém pode servir a dois senhores. Querendo Deus, amanhã retornaremos.